Fala, minha gente, chegamos. Boa tarde. Boa tarde para você, um bom final de semana de verdade, porque sexta e sábado é o final de semana, um feliz sábado, que bom a gente estar junto agora. Uma delícia estarmos juntos nessa tarde de sexta-feira, muito boa tarde para vocês, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre casamento e intimidade. E dizer que às vezes falta intimidade no casamento, não parece contraditório? Eu ia falar casamento e intimidade não é redundância, é como falar hepatite no fígado. Não é? Por que falta intimidade num casamento se deveria ser assim, redundante? Falar de casamento, falar também de intimidade. O que será que acontece? É rotina? Quais são as dificuldades, né, que fazem com que o casal se desconecte. Fique longe. Porque assim, a gente está falando isso e levantando perguntas, mas essa é a realidade aí diante de nós. Não precisamos correr muito, nem pesquisar muito. Há um problema aí comum. As pessoas se desconectam mesmo, perdem intimidade e vivem em modo república. Às vezes, justamente, não tem briga, né? Não tem aquelas brigas, aquelas coisas, só vai desconectando. Né? E fica uma república, né? Às vezes, dois amigos ali, morando na mesma casa. Não fala de assuntos profundos, não fala do que sente, também não tem tempo de ouvir um outro. Não há uma relação que de verdade seja aquela olho no olho de verdade, sabe? Você sabe que numa visita tem uma maneira de perceber quando a coisa tá feia. Quando você pastoralmente vai visitar tá lá, alguém? Quando começa a falar na terceira pessoa. Ela. E ela, ou fala pra sua mãe, a mãe tá ali. É verdade. Fala pra ela, pastor, fala pra ela. Ela tá, fala você, eu tô te ouvindo aí. É verdade. É disso, meus amores, que nós vamos falar. Por que alguns casais perdem a conexão? Por que falta intimidade em alguns casamentos? E a nossa convidada de hoje, Dilene Binger, terapeuta de casal e família, já está aqui com a gente para essa conversa boa de hoje. Ela que também é apresentadora do programa Mensagem por Elas. Verdade, hein? Mensagens incríveis. Tenho acompanhado algumas delas. É colega nossa. Já tem crachá e tudo. Que coisa boa, hein? Pois é, teremos pegando também o currículo também. Mais uma para trazer o currículo. É verdade. Teremos também notícias e informações com Lucas Nascimento no Mais Info, daqui a pouquinho trazendo pra gente. Vai ter alguém aqui hoje contando da sua história também. É bom. Mostrando ali. Um caso real. Para saber como mudou de fase também, não é? Uma história de sucesso. E histórias reais são sempre muito importantes porque trazem a gente para conversar com gente como a gente, né? Sai do mundo da ideia. Conversa boa, meus amores, do seu Entre Família de hoje. Vamos fazer aquela pausa rápida e já voltamos com você. Ficaremos juntinhos até às 4 da tarde, aqui. Bora lá, minha gente, sexta-feira, Entre Família, por aqui na sua tarde. Que coisa boa ter você junto com a gente. Hoje é dia 11 de abril. Parabéns para quem está soprando as velhinhas hoje, hein? Tá de aniversário, quem sabe fez ao longo da semana, ou quem sabe aniversário de casamento, mas aí um outro acabou esquecendo e aí gerou aquela treta. É possível. Ai. Hoje o assunto por aqui é justamente casamento e a ideia é pensar por que em alguns casamentos falta-se a intimidade, sabe? Tem uma intimidade que até sugere tirar a roupa, mas tirar as máscaras, falar de temas profundos, ter conversas difíceis, mas realmente significativas para manter esse casamento de pé e causar bem-estar, felicidade no relacionamento, às vezes falta. Por que a gente se desconecta de alguém que um dia nós dissemos que era o amor da nossa vida e que amaríamos para sempre? O que houve? Manda a sua resposta para esta pergunta. Qual é a sua maior dificuldade no casamento? Falta intimidade por aí? Conta pra gente no 983 1502 49. Eu acertei? Acertou. Manda foto? Certinho. Não. Manda foto? Como que vai mandar foto disso? Não, só tô me colocando. Quem sabe a foto de uma viagem, né? Mas não significa intimidade. Essa foi a viagem de um recomeço. Não. É viagem de um recomeço. Tal. Se tiver uma história. Uma segunda lua de mel. Foto com uma história. Boa. Mentira, eu só fiz uma brincadeira. Não era pra ir pra isso. Volta. Não foto, não. Não. Foto, não. Ô, Aleixo, você dizia pra gente que algumas vezes você vai conversar com a esposa de alguém que te solicita e aí vai fazer as queixas do casamento. Aí você vai conversar com o marido. Tem diferença entre falar com a esposa e com o marido? Impressionante. Não seria o que é se não fosse tão comum. A esposa chega e fala, tá uma desgraça, meu casamento tá na UTI. Nós estamos aqui, aí faz uma lista e se deixar, passa 3 semanas inteiras elaborando e contando todos os problemas. Aí falou, vou falar com seu marido. Aí chega, e aí, cara, como é que tá o casamento? Tá bom.
De vez em quando tem ali, né, uma coisa ou outra, uma granada que explode e tal. A esposa quebrou os vidros do carro esses dias, mas tá bom. As crianças estão bem. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Faz 15 dias que ela tá morando com a mãe, mas tá bom, foi pra casa da mãe dela lá, mas é bom também, né? Família. Tá bom. Você se reconhece nisso aí do outro lado? Conta pra gente. Se reconheceu, se percebeu, você com essa lista de queixas e pra ele tá tudo bem. 983-1502-49, meus amores. E o que nós temos por agora, gente? Tem mais info, né? Com ele. Vem pra cá, Lucas Nascimento. Boa tarde, meus amigos, tudo Fala, bem? Luquinhas, boa tarde. Boa tarde pra você. Hoje a gente marginaliza você, né, Lucas? Mas esse dia chegará, você se tornará como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Agora eu fiquei Enquanto esperando. você só conhece a parte chata. Eu fiquei esperando, falei, o que tá vindo por aí, mas... Sim. É Um dia casarás. Um dia casarás. Por enquanto você só conhece o mal da vida. Não, Você vai uma vez a conhecer o gente bem. conversou, eu falei, já temos o pastor, inclusive, os convidados, tudo certinho, tudo por aqui, tudo certinho. Não, tudo... esse aqui é o que mais faz casamento na Novo Tempo. Exato. Só aqui do estúdio, Você que não da vacila pra você ver que eu produção. saio aqui, ó, já volto com uma noiva pra você em 10 minutos. Já que tá tudo aqui, Ó, É. o você outro tá tendo a Lucas, chance agora de escolher. Alguém escolherá por você. o outro Lucas, xará dele ali, ó, já tá na... Trânsito tem julgado. Já tá Tudo na... certinho. Não, na a Liz faz lista aí. casamento de todo mundo, percebeu? Pois é, né? Até de quem não quer casar. Vai casar sim, vai casar. Vai casar Ai. sim. Casar. Lucas, e as notícias, amado? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre uma cratera que se abriu ontem na Marginal Tietê. Para quem não conhece, é uma das principais avenidas de São Paulo. Geralmente a gente vê algumas imagens com congestionamento e abriu ali no meio. O que acontece? Cheirou algumas informações, mas o que ocasionou ou não? Até o fechamento aqui da apuração não tinha uma causa certa para isso. Algumas investigações já começaram, tem algumas, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas a causa exata sobre isso não foi divulgada. A gente vai trazer mais informações, inclusive mostrar uma foto de como que ficou a região e mostrar no mapa exatamente a localidade disso. E também vamos falar sobre uma pesquisa falando sobre as causas do divórcio no Brasil. Tem uma pesquisa falando sobre isso e quais são as causas, o que está levando essa pesquisa mais voltada para o Brasil. E é isso que vamos falar no Mais Info de hoje, depois da vinheta. E uma cratera se abriu ontem na pista central da Marginal Tietê, em São Paulo. Então, para quem não conhece, não tem uma dimensão, é uma das principais avenidas ali da cidade. E de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, a cratera se abriu cerca de 400 metros antes da ponte Atílio Fontana, que dá acesso à pista local, também ali a central no caso. Então, também um pouco depois da rodovia dos Bandeirantes, uma outra rodovia também importante. Logo na saída, um pouco mais à frente, ela se abriu. E foi logo no sentido que vai até a Castelo Branco, então já dá para imaginar um pouco, porque muita gente que mora, que trabalha em São Paulo, vai embora, precisa pegar Castelo Branco. Então, outra pista movimentada. Eu tenho uma foto para poder mostrar para vocês aqui, da cratera que se abre. Imagina, uma importante pista. Essas duas fotos foram tiradas logo no início. Hoje pela manhã eu estava vendo algumas imagens, a dimensão que foi tomando, o tempo foi passando, ela foi abrindo ainda mais. Lógico que ela foi ali interditada por conta disso, não tinha como transitar. Não tem informações de se alguém se acidentou, caiu. Logo foi bloqueada aquele local, mas já se imagina, uma avenida de importante acesso já causa ali um transtorno. O que acontece agora? A orientação da CET é para que as pessoas utilizem outras faixas. Mas eu tenho também uma outra foto para poder mostrar para você, a localidade, é uma outra tela. Então, ela aconteceu muito aqui. Aqui é o sentido quem está vindo da capital e no sentido a Marginal Pinheiro. Essa é a Tietê, mas quem vai sentido a Marginal Pinheiro tem essa ponte. Logo aqui para frente tem o acesso que vai à rodovia Castelo Branco. E aqui quem vem da Anhanguera. Então é importante entroncamento aqui de quem está na capital, precisa seguir para a Zona Sul, ali para a região da Marginal Pinheiro, ou quem vai sentido então a rodovia Castelo Branco. Naquele sim da rodovia Castelo Branco tem outras empresas importantes também, então muita gente trabalha por ali, ou quem vem da capital, ou quem segue sentido interior. Então, por enquanto, segue interditada. Então, como eu estava falando, a orientação da CET é para que os motoristas sigam pela pista local e expressa. E claro que surgiu o desdobramento. Ontem, às 6h30 da tarde,
a CET registrou 848 quilômetros de congestionamento na capital. E o pior corredor, então, de tudo isso era justamente ali na marginal do Rio Tietê. O centro de controle foi acionado ali às 3h48 da tarde por conta ali da erosão. Nessa, as faixas de acesso da Vila Leopoldina e também do Alto da Lapa foram interditados. Temos até outros pontos durante essa história. Ontem, toda a capital ficou em estado de atenção para alagamentos entre 2h30 da tarde até as 2h10. E um outro ponto que surgiu hoje pela manhã, teve uma atualização. A Sabesp informou que encontrou uma fissura na tampa de um poço da empresa, ali na Marginal Tietê, e que pode ter causado a cratera. Eles disseram que estão trabalhando já com relação a isso para a recuperação da tubulação de esgoto e que está a 18 metros de profundidade. Segundo eles, o reparo deve ser concluído em cerca de 3 dias. Então, por enquanto, segue interditado esse ponto e eles pedem para que quem precisa acessar, passar por ali, pegar outras pistas. Então, a gente está falando sobre a chuva. Logo de início, aí o pessoal falou, deve ser por conta da chuva, pelo tamanho do que aconteceu. Parecia uma camada fina assim, de asfalto e o tamanho do buraco ali. Qual era a profundidade, mais ou menos, ali desse buraco? O que a Sabesp está falando sobre isso, mais 18 metros que eles encontraram uma fissura. Então você sabe que, nesse caso, você vê que realmente está bem fundo. Então, desde ontem, quando começou, desde manhã, ela foi se alargando ainda mais, pegando boa parte da pista. Então, eles não deram uma afirmação, isso que ocasionou essa fissura, isso que ocasionou essa abertura da cratera ali. Mas, no caso, a Sabesp já mostrou que existia uma falha em uma outra parte ali, não chegaram a uma conclusão com relação a isso. E a gente pensa numa outra coisa, hoje é sexta-feira, então tem gente que já sai de casa, que prefere trabalhar com o carro, não pega ali o transporte público, tem gente que vai sentido interior, então congestiona por ali, então já pensa um pouco com... Nós estamos falando de duas saídas muito importantes. Exato. A Anhanguera, Bandeirantes ali e Castelo Branco. E nem me falem de congestionamento, porque ontem eu peguei 3h30 de congestionamento na Dom Pedro, em função de um acidente sério. Dilene também passou por ali, mas ficou menos tempo na pista. E qualquer coisa que acontece nessas vias que são principais, de acessos principais, é transtorno certo. E antigamente... Eu deveria ter chegado em casa às 8h30 da noite, cheguei exatamente à meia-noite, mas tudo bem, graças a Deus. Antigamente, congestionamento era mais cidades grandes, né? Agora, várias cidades pequenas do interior também. A cidade que eu morava lá mesmo, São Francisco do Sul, uma cidade pequena, 45 mil habitantes, em alguns horários, trânsito, congestionamento. Imagina se acontece algum acidente e impede entrada. Pegou congestionamento de Guararema já, não? Guararema... Olha... Tem sim. Sabe quanto? Olha aí, a Maíra disse que pegou ontem por causa das chuvas. Papai Noel para ali com o trenó, trava... Exatamente, em final de ano, como é uma cidade bastante requisitada, visitada, então você pega bastante trânsito. É sério, galera. Teve uma vez que eles, choveu gente, eles são muito, de brincadeira com água lá. Guararema, Maíra. Tem. Até Guararema tem, imagina. o Porque é uma restante do cidade mundo. muito requisitada. As pessoas vão muito lá, final de semana, muito turista. Avisa pra eles. Vem pra cá pra você saber. É verdade. E olha só, antes de eu me despedir aqui, eu queria compartilhar uma pesquisa que escalou quais os principais pontos e causas que causam divórcio. Essa pesquisa tem um olhar mais voltado para o Brasil. Ela escalonou alguns pontos: problemas financeiros, a falta de intimidade sexual, problemas de comunicação, infidelidade e vícios. Além desses fatores, outras razões também entraram na pesquisa. O apoio emocional, essa falta, e as expectativas irreais, no caso, a influência também de terceiros dentro do casamento, acabaram contribuindo. E essa foi uma pesquisa do IBGE em 2022, e o Brasil registrou aproximadamente ali 420 mil divórcios, representando aí um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. São dados do IBGE. Obrigada, Lucas Nascimento, por essa última informação em especial, porque vai linkar com a nossa conversa daqui por diante no programa de hoje. Muito obrigada, bom fim de semana, lindo sábado para você. Pô, não teve previsão do tempo hoje, hein, Lucas? Hoje pra não. gente dar uma olhadinha aqui. Fechado. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Lucas. Valeu. Tchau. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos buscar a Dilene? Antes Mas de peraí. buscar a Dilene, Peraí. vamos entender um pouco mais, pastor, trazendo esse Você contexto. colocou o cinto, tirou o cinto, mas quando a Dilene chegar, você tem que pôr o cinto de novo. Né? Ela vai acelerar. Acelerar. Vai acelerar. Até pra gente entender, relacionado à Bíblia, esse contexto de intimidade no casamento. O que
que a Bíblia traz de informações assim que a gente pode entender um pouco melhor sobre esse assunto? O casamento é um reflexo, uma reprodução do que é a divindade. Isso pode parecer assustador para algumas pessoas, mas a maior e a mais expressiva maneira de compreender quem é o Deus real é a unidade de seres humanos. Deus é trino, numa unidade de intimidade absoluta, de maneira que um está na mente do outro. O pai e o filho são diferentes, são distintos, mas se tornam um. Por isso que somos monoteístas. Todas as expressões que Deus usou para definir ele usou para definir a gente. E é por isso que quando ele fala que um casamento, quando ele está perdendo a intimidade ou quando ele se descaracteriza, ele está dando um recado para o planeta de um Deus que não existe. Porque Deus escolheu se manifestar, escolheu ser conhecido por meio da sua imagem. Então, o que a Bíblia diz sobre intimidade no casamento? Primeiro que ela diz que seres humanos são feitos para serem íntimos. A gente não consegue sobreviver sem isso. E se sobrevive a duras penas. Segundo, o casamento é se tornar um em tudo. E aí uma das coisas que muitas vezes as pessoas fazem, como que é fatal, é escolherem em qual parte da vida será um. Isso sempre será trágico, porque aquilo que não uniu é o que vai destruir tudo no final das contas. Então o que a Bíblia diz sobre o casamento é que ela é um reflexo de Deus como Ele é. E isso é muito importante. Verdade, importantíssimo. A gente vai entrar mais nesse contexto ao longo do programa também, mas eu vou ali conversar com a Dilene Ebinger, é isso? Ela que é terapeuta de casais e família, mais de 20 anos de experiência em consultório também. E deixa eu falar, já tenho até o meu livro que eu ganhei da Dilene. Olha isso, gente, Jornada Emocional, o que faz toda a diferença dentro do casamento também, dentro do relacionamento, por quê? Uma viagem dentro de si mesmo, a gente se conhecer para entrar no relacionamento. Dilene, que prazer estar contigo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tem um chazinho pra gente, um biscoitinho aí. Fica à vontade, viu? Muito obrigada, eu já provei dele. Tá gostoso? Delicioso. Então tá bom, chazinho de frutas vermelhas. E Dilene, a gente até comentou um pouco mais ali na abertura do programa, que alguns casais não têm briga, não tem alguns conflitos grandes, mas não tem intimidade também. Por que isso acontece? Esse processo deixa com que eles nem se apercebam, porque geralmente a briga, a discussão, o conflito, ele gera um alerta para o casal, tem alguma coisa errada. Mas quando não há esse conflito, simplesmente vai havendo um distanciamento lento, um distanciamento quase que imperceptível, né? Faz com que os casais não se deem conta do que está acontecendo ali. Então, geralmente, a perda da intimidade, ela se dá não por brigas ou conflitos, mas geralmente por esse distanciamento. Então, ela é, na maioria das vezes, silenciosa. São algumas gotinhas que vão minando silenciosamente. São absorvidos pela rotina. Então, a rotina, o que precisa ser feito, se torna mais importante do que o relacionamento. Perde-se de vista a relação. Quando se está namorando, a relação é o principal entre tudo. Até os estudos parecem ficar para depois, a família para depois. É o namoro, é o estar junto, que é muito importante. Então, são os planejamentos. Depois que casa, existem muitas coisas que se acoplam à rotina de um casal casado. Contas, arrumação de casa, itens da casa que estão precisando serem comprados ainda, isso no começo do casamento, chegada dos filhos, estudo dos filhos, saúde de todo mundo, enfim. Essas demandas, às vezes, absorvem muito o casal e o casal vai se distraindo, se distanciando do que realmente importa, que é a relação dos dois. Certo, perfeito. Pastor Aleixo. Nós estamos falando de coisas importantes da vida e eu tinha dito no começo, e aqui ficou uma frase que complementa e deve chamar sua atenção de uma maneira muito profunda. A Dilene acabou de usar uma expressão aqui, distraindo. Quando a gente quer ter sucesso em qualquer empreendimento da vida, a gente precisa focar nisso aí. Colocar energia, eu vou colocar uma palavra aqui para você pensar, priorizar. Priorizar os processos, priorizar o que deve ser feito, priorizar o que de fato é importante. Quando a gente está falando de eternidade, ela se conecta em todos os aspectos da vida. Então, quando nós vamos falar aqui sobre
educação de filhos, sobre gestão da vida financeira, quando nós estamos falando sobre a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, qualquer decisão da vida, ela tem a ver com a eternidade, porque são as coisas boas e importantes da vida, são as coisas que de fato não devem passar, que a gente deve se concentrar. Eternidade. A revista Esperança, eu me levanto para falar com você sobre isso, a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, tem esse assunto como tema central. Eternidade. E quem é você nesse processo de eternidade? Onde você estará? Quais são os passos que você deve dar e quais passos você deve aceitar que venham na sua direção? Revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, fala de destinos. E fala de como isso, repito, se conecta em cada aspecto da nossa vida hoje. As suas decisões que você tomou até agora foram baseadas nas ideias que você tem sobre a eternidade. E muitos dos acertos e dos erros das pessoas é porque a ideia de eternidade dela está equivocada. Chamei sua atenção? Deveria. Liga pra gente, operadora 12 21 27 3121, é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo, você será atendido, vai ser bem tratado, eu te garanto. E você já vai preencher um cadastro simples, rápido e fácil. Seus dados são protegidos pelo nosso código de ética para além do que a legislação manda, mas nós somos bem fiéis e obedientes à proteção dos seus dados e essa revista chegará até você gratuitamente, com a nossa gratidão também aos Anjos da Esperança que colocaram recursos para que você não tenha nenhuma dificuldade de recebê-la. 21 27 3121, Revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, já está fazendo um enorme sucesso o Brasil afora e ela deve estar na sua casa também para você ter essa informação de qualidade. Darleide. Muito bem, liga pra gente, pede a revista Céu ou Inferno, Salvos ou Perdidos. Nós vamos fazer essa pausa justamente para você aproveitar o tempo, ligar pra gente, garantir a sua. Vai chegar na sua casa de maneira que você não precisa se preocupar, vai chegar. Meus amores, a gente continua daqui a pouquinho conversando com Dilene Binger, nós vamos conhecer histórias de casamento de sucesso, casamento recuperado e muito mais. Até já. Amores, sem mais delongas, quero vir aqui com você, a Dilene Binger, junto com a Binal Júnior, que estão ali no cantinho, mas venham para cá, enquanto nós dizemos que você é muito necessário nessa conversa para pensar no seu casamento. E a pergunta do dia é: alguma dificuldade em especial aí com você no seu casamento? Conta pra gente, 983-1502-49. Muito bem, vamos tê-los por aqui. continuando. Ah, não é só você que tem Esse livro, não. bate-papo. Cadê o livro? Ah, Ai, verdade. Cadê meu livro que eu escondi? Gente, sensacional, Aqui, ó. viu? Falei pra ela, opa, Jornada tô precisando. Chegou no momento certo. Isso aqui é resultado Sempre, de uma né? jornada que a Dilene fez nas redes sociais, no Instagram em especial, YouTube, enfim, durante a pandemia. E aí resultou agora neste material em livro. Parabéns. Atenção. Obrigada. Eu estava bem chateada com o Robson, por isso que eu não dei para ele. Mas eu vou fazer as pazes antes de a gente começar Mas o qual programa. seria o motivo de uma chateação de uma ovelha com seu Porque pastor? ele não falou comigo hoje. Ah, tem uma lição aqui sobre carícia, não? Tem uma outra sobre cumprimentos amiguinhos. Negligência? Obrigado, viu? Inteligência Porque eu sou o maior leitor que você conhece na vida. Então, que se você bom. não me der um livro, o nível de ofensa é profundo. Eu pensei que você ia ler o dele. Eu ia ter que comprar se você não me desse. Mas você sabe que tem dois tipos de bobo. É o que empresta livro e o que devolve. Aí eu ia pedir para eles emprestado, caso a gente soubesse qual dos bobos Aí ele ia eles se descobrir quem é enquadram. o bobo dos dois. Tá aí o Instagram da Dilene Binger, para você seguir e saber mais sobre o livro Jornada Emocional. Fala sobre saúde emocional em todos os sentidos. Excelente. Sobre Bom pra todo medo, mundo, hein? gerenciamento do estresse, capacidade de renovação, assumir o controle da própria vida, autoestima e muito mais. Jornada Emocional, Dilene Binger. E essa história por aí de jornada emocional, como é que o casal faz, amiga? Pois é, às vezes o casal entra no relacionamento e eu diria, depois de 28 anos como terapeuta de casal, que o problema nem é o casamento, sabe, Darleide? O problema nem é a relação dos dois. O problema é um eu que já veio fragmentado. E aí, quando ele chega dentro da relação, ele não dá conta de estabelecer aquilo que é necessário para construir o amor. Às vezes, esse eu, ele vai até o processo de paixão, que é justamente a atração somada ao desejo. Você tem um impulso gigantesco. Exato. Então, ele se atraiu, desejou igual a paixão. Então, ele consegue, o eu fragmentado consegue ir até aí.
mas depois daí ele não sabe o que fazer mais. Que é justamente o processo da construção do amor, que é sine qua non, não dá para negociar a existência da intimidade ou não. Sem ela, Não vai rolar. não vai. Ou seja, o que você pontua principalmente nesse momento é que muitas vezes não é uma questão do casal em termos do relacionamento em si, mas cada indivíduo com suas feridas, com suas questões anteriores ao próprio Exato. casamento, que no casamento pode se aprofundar ainda mais, porque é uma relação desafiadora. Então, se há um cuidado com o indivíduo, muito provavelmente o casamento Vai deslancha. fluir, né? sim. Nós vamos conversar agora com um casal que vai contar da experiência deles. E eu vou pedir para a Maíra lembrar aqui, olha, já estão na telinha. Bem-vindo, Cláudio e Iraildes. Isso Isso. mesmo. Bem-vindos. Contem pra gente o que havia antes e que mudou para o agora. Antes vocês estavam mal e agora vocês estão bem? É isso, com esse sorriso? Boa tarde, Darlene. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Pode contar. Por onde começa essa história? Bom, eu já fui casado antes, eu sou militar, hoje eu estou aposentado, e eu trazia uns vícios, né, de casamento, de autoritarismo, querer mandar em tudo e tal. E aí eu estava divorciado, conheci a Niraildes, ela adventista, e eu não sabia o que era isso. Eu até perguntei para ela, você é crente? Ela disse, não, ela disse assim, eu sou adventista. Eu falei, ainda bem, senão a gente não ia nem namorar. Eu nem sabia o que era a diferença, né? E aí depois eu a conheci, comecei a frequentar a igreja junto com ela, apenas para acompanhá-la. E aí no final comecei a ter estudo bíblico e fui batizado também. Mas o nosso casamento começou mal pelas minhas formas incorretas, né, de tratar a esposa, do relacionamento e pelo autoritarismo, né? E ela também, gênio forte, filha de baiana, sergipana, então ela, gênio forte, ela falava, você manda lá no teu quartel, aqui você não manda não. E aí, muitos atritos, né, devido a os gênios fortes, né, o meu gênio forte, o gênio forte dela, e aí nós fomos para o primeiro encontro de casais, da igreja, da nossa igreja mesmo. E aí lá eu fiquei maravilhado com aquela vida nova, né? Um horizonte novo pela frente. Eu fui aprendendo muita coisa e fui permitindo que houvesse uma transformação em mim. E ela também teve participação direta nisso, de não ficar buzinando no meu ouvido, né? Então ela se manteve calma e aí eu comecei a ver que eu precisava mudar algumas coisas, comecei a mudar e a gente começou a fazer encontro de casais. Mas a nossa transformação aconteceu quando a gente conheceu a Adilene. Nós fizemos um encontro de casais e aí eu aprendi que eu precisava parar, recuar um pouco, ficar tranquila para depois conversar, para consertar as coisas. Porque tinha aquela a expectativa e a realidade, né? E eu tinha aquela expectativa do marido romântico, tudo... Cinderela, que não tinha problema nenhum, e aí eu queria resolver as coisas na hora. Aí eu aprendi que eu precisava recuar, parar, analisar, sentar e conversar e falar assim, olha, Cláudia, está acontecendo isso, eu estou desconfortável com isso, não gosto dessa maneira. E ele queria mandar, né? E eu falei, eu também não gosto disso. E aí eu comecei a enxergar através dos encontros, o Love Coach e outros cursos que eu fui fazendo, que eu precisava ficar tranquila, ficar calma e conversar. Primeiro de tudo era o papo, que na conversa que a gente ia resolver os problemas, que a gente ia sentar, analisar, ele ia ficar tranquilo, então eu pegava ele no momento tranquilo, vamos conversar, vamos. Então eu pontuava as coisas que eu estava incomodada e ele analisava e começava a mudar. Mas a virada toda foi quando eu resolvi que eu iria mudar, independente dele mudar ou não. Então eu aprendi que eu precisava mudar, não ele, porque a gente aprende nos cursos da Adilene, ninguém muda ninguém. Mas eu resolvi que eu precisava mudar. E quando eu comecei a mudar, aí o nosso casamento deu uma chave de virada muito boa. Hoje temos problemas? Claro que temos, que a gente vive num mundo de pecado. Mas a gente consegue sentar, conversar tudo no momento certo. Se eu estou irritada, eu fico na minha. Se ele está irritado, ele fica na dele. A gente espera um ficar calmo
Tá tudo bem com você? Tá, vamos sentar? Vamos. E aí a gente consegue discutir e resolver os problemas. Aí tem sido transformador. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma pergunta para a Adilene, antes de devolver de volta para o casal, que já voltou a ser minha amiga faz uns 20 segundos. Você falou de um eu fragmentado, né? De uma ideia que a pessoa tem de si, que ela é disfuncional para um relacionamento, se assim a gente possa compreender. Mas ali parece que também tem um elemento, né? Isso, ela desdobrou para uma ideia fantasiosa do outro também. E na hora que se juntaram, era um eu fragmentado com uma ideia que não funcionava. A gente pode pensar dessa forma e se aplica em outros Sim. momentos. A idealização dela também estava baseada no eu, né? A gente carrega nossas carências, nossas dificuldades passadas e a gente quer que o outro agora supra dificuldades que eram relacionadas aos nossos pais. Isso é impossível, a gente está numa relação diferente, é uma relação conjugal, não é relação mais parental. Então a gente carrega nossas necessidades e vem as cobranças ali onde a gente está. As inseguranças fazem com que o outro queira mandar. As inseguranças trazem o autoritarismo, né? As inseguranças, elas vão ferindo a nossa capacidade de ouvir o outro, de entender o outro, o que o outro exatamente precisa. E, nesse caso, a Nira e o Carlos, eles trazem aqui um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento da intimidade, a comunicação. Eles foram, a despeito de eles estarem colocando como eles eram orgulhosos, né? Eles reconheceram e foram humildes para reconhecer as dificuldades e entrar dentro de um acordo. E eles são uns queridos, são alunos meus até hoje na escola de casais, né? Eles dizem, a gente sempre tem a crescer. Então, esse processo, esse entendimento, né? Que é um processo de humildade, eu quero crescer mais, eu quero melhorar mais, né? Faz com que eles consigam pegar esse primeiro princípio, que é a comunicação, que é o diálogo, para fazerem os acertos e os ajustes necessários diante dos eus que estão fragmentados. E a mágica ou o milagre divino é que quando a gente começa a trabalhar a intimidade, levar a sério, com humildade, o eu, ele vai se recompondo, né? Então, essa é a cura extraordinária que o casamento pode trazer para eus que são fragmentados, através do poder de Deus. Tem cura no encontro, né? No encontro Sim, de alma, sim. de se sentir amado, de também aprender a amar o outro, tem cura. Bom, casal, então já estão juntos há quantos anos? E desde quando vocês já estão usufruindo dessa nova lua de mel, se assim podemos dizer? Basicamente a gente fica todo ano, porque a gente participa sempre de encontros de casais e a gente tenta sempre praticar aquilo que a gente aprende com a Adilene. Então a gente tem o final de semana que a gente sai, a gente consegue fazer almoço juntos, fora de casa, passeios, um brinde, presente um para o outro, uma surpresa aqui, outra ali. Então, a gente consegue ir driblando as situações com os prazeres que a gente tem de ficar junto um com o outro e num grampinho, um sabonete que ele me traz, sem eu estar esperando, parou, lembrou de mim. Então, isso tem crescido cada vez mais. E a gente aprende isso com a Adilene. Eu vou falar para eles que eles estão toda semana na escola de casais. Então, é um casal que tem crescido e não tem deixado de buscar, né, de trabalhar o relacionamento. Semanalmente tem aulas e eles estão lá, são alunos fiéis da escola de casais. Deixa eu aproveitar para dar meu beijo para o Carlos e para a Nira, né, que eu não cumprimentei eles. Lindos! Obrigada, meus queridos. Muito bom recebê-los aqui, ver essa história de sucesso, uma história que fala a respeito de duas pessoas imperfeitas, com muitas dificuldades, suas feridas, suas histórias anteriores, mas que têm agora a oportunidade já de testemunhar como tem sido diferente. Um beijo para vocês, Deus os abençoe e até mais. Obrigada. Valeu, gente. Bom, e assim como no casamento, no relacionamento, precisa dessa intimidade, precisa dessa busca constante, como eles comentaram, sempre participando de encontros de casais e tudo mais, a gente também precisa ter encontros diários com Deus, encontros constantes para que a gente tenha uma intimidade melhor com o nosso Criador. E se você quer fazer da sua casa um pedacinho do céu, sabemos que são dois seres imperfeitos. O homem e a mulher, o casal, né, são imperfeitos, mas como tornar um lar perfeito, harmonioso, um pedacinho do céu? Pois é, sozinhos a gente não consegue realmente, mas com a ajuda de Deus, sim, nós conseguimos. Primeiro de tudo, entendendo que somos, sim, dois seres imperfeitos e entendendo
que estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. E o mal tentando o tempo todo destruir os relacionamentos, destruir os lares. E quando a gente vai criando uma blindagem, uma proteção através da ajuda de Deus, buscando entender melhor esse conflito e decidindo de que lado nós estamos nesse grande conflito, aí a vitória é certa, em nome de Jesus. Vai ser tudo perfeito? Pois é, como a Nery, né? Ela comentou ali, vivemos no mundo de pecados, né? A perfeição plena é no céu que nós teremos vivendo com Cristo Jesus, mas nós entenderemos dia a dia que nós podemos vencer os conflitos através da ajuda de Deus. E a revista Céu ou Inferno está aqui para te ajudar justamente com isso, para fazer com que você tenha uma intimidade melhor com Deus e, através da intimidade com Deus, trazer essa intimidade para dentro do relacionamento, dentro do casamento também. Quer a sua revista? Então entre em contato com a gente agora, tá bom? Agora, sexta-feira, dia 11, aproveita, pega o telefone, liga para a gente, peça a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno e faça do seu lar um pedacinho do céu, tá bom? Talvez está vivendo conflitos, mas tudo isso pode mudar também. Combinado? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 é o telefone para você ligar agora. Nossa equipe está até às 4h30 da tarde. Nossa equipe está ali esperando a sua ligação para que você peça esse material e chega de graça aí na sua casa. Combinado? 0, operadora 12 21 27 31 21. Céu ou Inferno? Muito bem, vamos Chegou uma interação aí, né? Anônima. Temos opiniões completamente opostas sobre como educar nossos filhos. Isso tem sido um grande desafio, pois discutimos com muita frequência e nossa intimidade tem ido por água abaixo. Não sei o que fazer, pois não concordo com a educação que ele quer dar, pois é muito autoritária. Ele traz justamente o ponto da falta da intimidade. Porque na intimidade não significa concordar com tudo. A intimidade é o respeito à posição e postura do outro. Isso traz bastante angústia, mas a criança tem 2 pais. Então precisa ser respeitado a forma que os 2 querem trabalhar com essa criança. Eu acredito e quero tranquilizá-la que pelo fato de ela estar mais tempo com o filho, ela terá maior influência com ele e ela precisa se aproveitar disso, se aproveitar do tempo, da influência que ela tem com essa criança, de estar mais perto, de estar junto, não esquecer de pedir a Deus sabedoria para que cada vez que ela interfira no processo educativo, seja realmente algo forte. E as conversas com o marido não pode ser, eu não concordo, você não sabe, você não existe, mas precisa ser assim, amor, os nossos filhos precisam disso. Como você acha que seria possível você atendê-los dessa forma? Porque às vezes o homem autoritário, ele não raciocina muito para agir. Ele age muito por impulso. Então, quando é levado a uma reflexão, é possível uma mudança de rota, de pensamento. Ele nunca parou para pensar, né? O autoritário, ele age como arco reflexo. O autoritarismo gera efeitos a curto prazo, por isso que ele é tão tentador. Exato. E daqui 10 minutos você parece resolver o problema. E ele não pensa para isso, né? Ele age mais baseado nas suas emoções, naquilo que ele carregou da infância. E quando ela faz o confronto, ele ainda potencializa esse autoritarismo, que agora desvia para ela ou a abarca também. Exato. Então a reação dele vem em função da sua ação e reação ao modo de ele tratar. Eu acho importante também a gente colocar que o resultado dessa divergência de vocês, de modo tão grave, é mais prejudicial aos filhos do que você imagina. O modo de seu marido tratar os filhos é prejudicial ao seu modo de ver, mas a falta de vocês se ajustarem para transmitir aos filhos uma educação mais alinhada vai ser muito mais prejudicial porque eles estão assistindo aos pais em conflito. E isso está chegando para eles em dobro do resultado negativo do que você imagina que é a forma como o pai trata, entende? Então, você alimentando esse conflito prejudica mais os filhos do que você possa imaginar. Você, nessa ânsia de proteger os filhos, ânsia de protegê-los do pai, você está causando também um grande prejuízo. Pensa nisso. Essa ação de desrespeito dela para com o pai e o pai para com ela tem um efeito mais danoso do que a forma como o pai trata e ela trata. Por isso, se ela for bem efetiva,
bem precisa, pode ter mais influência do que o pai. Certeza. Maíra, você disse pra gente fazer o quê? Nós vamos pro intervalo, né, meu amor? A gente fica mergulhado aqui no assunto e ela sopra o tempo, as orientações, mas às vezes a gente não tá ali com ela, sabe? Mas é hora de chamar o intervalo, continua pra gente, essa conversa é boa no seu Entre Família, não é? Aproveita e liga no 021 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 pra pedir a revista Céu ou Inferno. Seu casamento tá um céu ou um inferno? Liga pra gente, pede a sua revista Aprende da Bíblia, um modo de viver segundo o que ali está revelado para nós. 12 21 27 31 21. Até já. Vamos lá, minha gente. Tema de hoje por aqui no Entre Família: segredos para uma intimidade forte no casamento. Como é que anda a intimidade aí? Tá fraquinha. Como a gente até comentou mais no começo do programa, a gente tá falando só daquela intimidade onde se tiram as roupas, mas a intimidade como um todo do casal, a conversa, outros momentos agradáveis aí também, porque às vezes a gente se envolve tanto em várias atividades pequenas dentro do casamento mesmo e a intimidade acaba indo embora. Vamos lá, momento para a gente entender um pouco melhor, colocando na prática algumas regras simples e poderosas para fortalecer a conexão entre o casal. A primeira delas que a gente encontra, Dilene, 20 minutos por dia para conversas genuínas, sem distração. Posso falar um negócio antes de você? Pode. A gente começa assim, ó, regras para você fazer isso. Antes de toda aplicação de regra, tem que estabelecer um negócio. Você quer? Porque sim, tem gente que quer muito, não vai aplicar as regras certas e vai ter um caminho longo. Porque não tem aquela técnica. Tem gente que se você colocar regra, mas ele não quer, não vai adiantar, daí você vai pôr a culpa na regra. A primeira coisa, antes de colocar tudo, é você deseja fortemente que seu casamento seja de fato um espetáculo, porque essa é a regra primeira e fundamental. Se você não tiver afim, nada resolve, nem Deus, na verdade, né? Porque ele respeita. Essas regrinhas aí, porque as pessoas gostam de regras, a gente sabe, né? Receitas é sempre algo muito bem-vindo. E dar receita para a construção da intimidade, para um relacionamento, para construir o amor é algo muito complexo, porque são pessoas diferentes, criações diferentes, histórias diferentes. Mas depois de uns 24 anos como profissional, eu criei essa regra de 3. 3 aspectos importantes para criar, observando os casais, estudando e vendo se querem e seguem essa regra, não tem erro. A construção da intimidade acontece, até se não quiser, só fazendo as regras vai acontecer, porque quando você segue uma regra, você chega a um resultado. Você chega lá. Né? Você chega a um resultado. Então, a primeira seria 20 minutos por dia. Isso precisa ser intencional, né? Aquela coisa que eu estou no supermercado e converso ali sem saber o que eu estou dizendo, não é disso que a gente está falando. 20 minutos é uma proposta. Isso pode ser 10, 12 minutos. A depender se a conversa está sem distração, está intencional, está genuína, está trazendo o sentimento, é resolutivo. Eu sempre sugiro que à noite, antes que durma, se é que o casal vai junto para a cama, que é outro aspecto importante, como foi o seu dia, meu amor? O que você fez hoje? O que teve de mais importante no seu dia? Ou chega naquele ponto, o que foi mais desafiador para você hoje? São perguntas simples que elas podem gerar um diálogo e eu fico sabendo daquilo que machucou mais ou daquilo que trouxe mais alegria para o meu cônjuge. Também não pode ser uma pergunta mecânica, eu quero ouvir o que ele diz. Eu quero escutar e quero falar também. Então, é uma interação de pelo menos 20 minutinhos ali antes de dormir. Sugiro que depois dessa pergunta, cada dia 1 hora. Uma noite 1 hora, na outra noite outra hora, uma noite 1 hora e outra hora. Eu já faço isso há anos e é maravilhoso. Às vezes tem coisa que aconteceu no dia do meu marido que eu nem estava sabendo. E à noite, o fato de ele me contar, aconteceu isso, isso e isso, eu me senti assim. Falo, nossa, eu nem sabia que você tinha ido lá, feito isso, feito aquilo. Então, isso vai aproximando as distâncias que vão trazendo o afastamento para a intimidade, vai vindo de volta quase que sem perceber. Então, na regra de 3, essa seria a primeira regra, esses 20 minutinhos por dia. Eu acho muito interessante você dizer isso, porque Deus é um modelo de intimidade. E Deus quer ser íntimo o tempo todo. Mas Ele reservou um espaço específico. Todos os dias são especiais, sim. Mas esse é só eu e você. Ele reservou um espaço específico para a construção da intimidade. Exato, seguindo o modelo dele. 20 minutinhos por dia. Aí depois, a segunda regra é 2 horas por semana para um encontro especial.
2 horas porque se necessita de algo um pouco mais profundo e sem interferências também. Então, é uma programação, isso valoriza o relacionamento. Eu preciso parar a minha rotina para pensar em algo que eu quero fazer por semana com o meu cônjuge. Quem tem a semana muito cheia, muito agitada, pode colocar no seu schedule, pode já pôr na sua agenda que as terças-feiras à noite é nossa noite, que as quartas-feiras à tarde, depende do que cada um tem de atividade. No meu caso, nossa noite é quinta. Quinta-feira à noite é a noite minha com meu esposo. E não precisa drogar as crianças, né? Não, agora a gente não tem mais criança, a gente não tem mais, né? Então, para nós está facilitado nesse aspecto. Mas quem tem filhos precisa se ajustar um pouco melhor. Às vezes, essas 2 horas precisam ser feitas 10 da noite, porque as crianças foram para a cama, tal. Então, o casal fica ali. Fazer o quê, Dilene? Isso me perguntam muito. Inclusive, eu tenho um livro, 365 Maneiras de Amar, que foi escrito para justamente trazer ideias para eles sobre 20 minutos, 2 horas, o que fazer. Porque a intimidade está tão longe que quando você diz que tem que ficar 2 horas por semana junto, eles perguntam, o que a gente faz nesse tempo, né? E faz, às vezes, só comer. Eu saí ontem à noite com meu esposo e eu fiquei admirada. E cutuquei ele, falei, olha esse pessoal aqui no restaurante. E ele deu uma olhada, ele falou assim, não tem ninguém que não está com o celular na mão. Todos assentados nas mesas esperando os pedidos ou comendo com o celular do lado. Com uma pessoa na frente. Sim, não tinha ninguém sozinho no restaurante. Todos estavam acompanhados de crianças, filhos ou casal, né? Então, 2 horas por semana com exclusividade, com intencionalidade. 2 palavras-chave para essas regras de 3 funcionarem. Então, pode ser sair para comer e conversar. Pode ser para você assistir um filme e conversar sobre. O ano Caminhada, academia, alguma coisa academia, assim. caminhada, cozinhar juntos, andar de bike, correr um pouquinho. É uma atividade que cada um vai fazer, mas o fato de estarem juntos nessas 2 horas por semana... Ai, Dilene, 2 horas é muito. Gente, pode ser 1 hora, 1h30. Eu estou dando uma média de tempo importante necessário. O ano passado, no encontro, eu faço um encontro de casais por ano, e o do ano passado eu fiz um piquenique para eles. Eu promovi tudo para que eles tivessem um momento a sós no piquenique. E pensando nisso, eu fiz um roteiro de conversa, porque infelizmente a gente tem muita gente que não sabe o que fazer nesse período. Então eu coloquei um roteirinho de conversa junto na cesta de piquenique. Então os casais saíram para a grama, forraram ali, colocaram sua cestinha de piquenique. Aí coloquei numa playlist uma musiquinha, disparei no WhatsApp de todo mundo, põe a musiquinha e vão conversar sobre aquilo. Olha, a gente deu 40 minutos para esse piquenique, assim, foi difícil trazer essa galera de volta, viu? Desenrolou assim. O assunto pega, por quê? Porque a gente já vinha o final de semana trabalhando a intimidade com eles e quando a gente dá a ferramenta certa, funciona. Eu só queria que você que está em casa entendesse. Não ficasse aí falando, sei não, que bobagem, não sei o quê. Faça e depois entre em contato comigo para dizer que funciona. Funciona mesmo. Falar em contato, tem aí um projeto, um desdobramento do seu projeto para vida. Sim, Darleide, a gente está começando agora, última terça-feira do mês, a Escola de Casais. Porque a gente estuda para tudo nessa vida, né, pastor? Você estudou 4 anos para ser pastor. Absolutamente. 5 anos para ser psicólogo e por aí vai. Eu estudei 4 anos para passar no vestibular. Pois é. Conta essa, a gente está ao vivo. Mas para casar, né, Darleide, não estuda nada. Faz às vezes um cursinho de noivo de 1 hora, 2 horas, Quando né? faz, Quando faz. Aí vai ler, mas enfim. Então a gente tem a Escola de Casais, que é um período de 5 meses, onde eu dou mentorias regulares, todas quinzenais, e tem aulas semanais. Então acaba obrigando o casal, de forma positiva, a se conectar, a estar juntos, a trabalhar. Tá no meu Instagram, aí o pessoal colocou há pouco, então é bom que na prática eu vou te ajudando a construir essa possibilidade aí. O Instagram tá aí, Dilene Ebinger, é só você ir lá na bio e você encontra. E especialmente para quem diz assim, Deus me ajuda, Deus parece que não me ajuda, tá aí uma ajuda, vai lá no @Dilene Ebinger, tá bom? Tem uma frase que a gente ouve e fala, até a gente ouviu aqui, ela estava dentro de um contexto aqui da convidada e tá tudo certo naquele contexto. Mas a gente fala assim, mas a gente não muda ninguém. Escuta o que eu vou dizer. Todas as transformações da história foram feitas por outras pessoas. Deus escolheu pessoas para transformar outras. Você não decide por alguém, mas você é o impactante, o elemento impactante na decisão de todas as pessoas. Sim, isso é real. A gente não muda as pessoas. Deus escolheu, senão não tem nem evangelho.
O evangelho é uma pessoa mudando outra. E sempre é assim, todas as Uma decisões pessoa que você influenciando outra para a mudança. Exatamente. Sem dúvida. De fato, eu não sou a responsável pela mudança do outro no sentido de fazê-lo pensar como eu penso, desejar como eu desejo, mas a minha influência, ela é poderosa. Sem dúvida. As minhas Exatamente. palavras, meu modo de lidar, se não for assim, é como a gente nem transmite o evangelho. É que porque o nós, evangelho seres se transmite humanos, por pessoas. Nós, seres humanos, somos sistêmicos. Então, se eu mudo, a decisão precisa ser minha. Eu não vou conseguir mudar você. Porque, na verdade, ninguém muda ninguém. Não sou eu que mudo você. O poder não é seu, mas você é o elemento mas do poder divino. sempre. a minha mudança vai inevitavelmente Impactar. tocar você para que você tome a decisão. Se permanecer do mesmo jeito, a gente se desconecta. Se você resolver mudar, pode haver uma possibilidade de reconexão. Então, além das 2 horas, além dos 20 minutinhos por dia, das 2 horas semanais, o que mais? Próxima regra. Terceira e última 2 regra. finais de semana por ano para se reconectar profundamente. Eu acho interessante que alguns casais dizem pra mim assim, só 2. E aí eu vou entrar Pra na quem não tem história nenhum. pra saber se tem só. Para quem não tem nenhum. Não, pra saber se eles têm esses 2. Porque não são 2 finais de semana pra passar de férias, não são 2 finais de semana com a família toda, não são 2 finais de semana comemorando aniversário de filho. São 2 finais de semana com exclusividade e intencionalidade, só o casal. Fora, primariamente ou principalmente fora do seu ambiente de costume, ou seja, fora de casa. Tem que haver um investimento financeiro, muitas vezes. Não precisa ir no melhor hotel, pode ser um sítio, pode ser um Airbnb baratinho, pode ser algum outro lugar. Mas sair daquela realidade de sufoco, de rotina, de coisas já programadas, do que já se espera, para viver uma novidade, para viver com criatividade, para viver o diferente. Isso é extremamente ressuscitador de relacionamentos. E até eu sugiro, muitas vezes, que não seja só um final de semana que o casal vai sozinho para o hotel. Procura um encontro de casais da sua igreja, participa de um treinamento de casais, faz com intencionalidade que aproveita o crescimento enquanto você está se envolvendo com o outro naqueles projetos que a igreja, a comunidade e outros lugares oferecem. Tinha uma brincadeira que eu fazia na pandemia, quando eu falei, como é que tá a pandemia? Cara, eu tô passando o dia inteiro em casa. Tá legal, tô conhecendo umas meninas que elas são legaisinhas, acho que eu vou ficar com elas. Porque a nossa vida impede a gente de conhecer as pessoas. Exato. Isso aqui é tremendo. Eu falo assim, olha, não é que isso é legal mesmo. Como em outras situações, justamente ali, em outras situações não, em outras famílias, justamente efeito foi o tempo contrário. que ficou junto foi suficiente para olhar e dizer assim, como assim? Não te conheço. Com quem? Não, aí apareceu violência, apareceu aquilo que no dia a dia não se percebia. Então tem os Isso é dois igual aspectos. maré alta Eles e maré baixa, né, eles Darley? deram A maré separação. baixou, as pedras apareceram. Verdade. Aumentou o número de divórcios. É uma situação. Meus amores, vamos falar também, mais uma vez, sobre quão importante necessário estudar a Bíblia e assuntos profundos. Você já parou para pensar o que significa santificação e glorificação? Tem uma lição, a lição número 7, da revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido, escrito pelo pastor Vinícius, que é apresentador do programa Lições da Bíblia, aqui na sua telinha. E ele vai falar sobre a glorificação. A esperança alimenta o coração humano da mesma forma que o oxigênio nutre os pulmões. É o que nos permite encontrar em Deus a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4, verso 7. E ele continua discorrendo até nos fazer entender o que significa sermos glorificados em Cristo Jesus. Quer ver um outro assunto sobre o qual ele trata neste curso, que é todo seu? Evangelho Eterno. O que entender sobre o Evangelho Eterno? Mais um tema para você? Vou te contar. A salvação no santuário. Mas o santuário? O que significa isso? Eu acho que eu nunca ouvi desse tema, Darleide. O que tem a ver o santuário, o evangelho, Jesus, salvação, glorificação? Para saber você vai ter que estudar.
Você precisa ter a curiosidade de cavar profundamente até encontrar o que está muitas vezes escondido porque você não procurou. E o nosso intuito daqui é sempre convidar você para estudar a Bíblia, dos temas mais simples aos temas mais complexos. Aqui está o manual de estudo de temas complexos para você estudar teologia em casa. 0 operadora 12 21 27 31 21 vai chegar para você. Só basta tornar-se aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, fazer esse cadastro que é bem rapidinho, não vai pagar nada, não tem taxa, não tem boleto junto, vai simplesmente começar a estudar a Bíblia já. 0 operadora 12 21 27 31 21. Combinado? Liga para cá agora. Combinadíssimo, hora de interações. Você mandou aí no nosso WhatsApp e ele já aparece na tela. Interação anônima. Boa tarde. Para mim, o que pesa é o dinheiro. A diferença na forma como lidamos com as finanças gera muita tensão entre a gente. Como podemos ajustar isso? Você sabe que existem vários tipos de intimidade, né? Intimidade é conexão. E a gente tem alguns braços da intimidade. A gente tem a intimidade física, a gente tem a intimidade emocional, a intimidade social, a intimidade espiritual, a intimidade intelectual, a intimidade financeira. Então, às vezes o casal, ele está bem na intimidade emocional, ele está bem na intimidade espiritual, mas está com dificuldades, como ela está dizendo aí, na intimidade financeira. E isso geralmente traz tensão. Eu aconselho o casal sentar, conversar sobre, ver como conseguem lidar com isso e, se necessário, separa as finanças, quem cuida do que. Não é o ideal. A gente tem o ideal e tem o possível dentro de cada relação. Não dá para se separar porque não chega ao ideal. Então, não conseguem trabalhar juntos, podem chamar um consultor financeiro para tentar, como um primeiro passo, organizar as finanças do casal e ver se os dois conseguem trabalhar com orçamento e se darem bem. Não sendo realmente possível isso, então eu penso que sentar e conversar. O que é possível para você ficar tranquila, para eu ficar tranquilo? Porque às vezes tem um muito desorganizado financeiramente, enquanto o outro é muito criterioso. Se o desorganizado financeiramente não consegue dar a liderança para o criterioso, organizado, cuidar das finanças do casal, então eu aconselho separar as contas e ver quem paga o quê, como funciona, para que cada um seja responsável por uma parte e possa trazer tranquilidade para aquele que é mais ansioso com relação a isso, para que ele fique bem dentro da relação. Porque senão, e esse é um dos fatores na pesquisa que promove muitos divórcios, a dificuldade de se ajustarem financeiramente. Certo. Né? Lembrando que dinheiro é meio, né? Dinheiro não é fim. Muitas pessoas que estão falando que discordam sobre dinheiro, na verdade, o problema delas é com os objetivos e não com a maneira como lidam com o dinheiro. E não tem nada de errado em você ser desorganizado. O problema é você se acostumar e achar que está tudo bem ser desorganizado e não admirar as qualidades de outra pessoa, né? E não ir buscar a solução para isso, né? Nós nos complementarizamos, isso é muito importante, nos complementamos. Tem um próximo bloco chegando aí daqui a pouquinho, tem a sua interação chegando, tem perguntas quentes que estão chegando também e tem um lembrete muito importante, porque na semana que vem é o final de semana da Páscoa, a Novo Tempo preparou um especial de Páscoa que está show, ele está assim imperdível. Daqui 4 minutos, depois do intervalo, a gente já volta e conversa sobre tudo isso. E aí, como é que você está nessa sexta-feira? Uma sexta-feira importante para muita gente. Sexta-feira é um momento especial de qualquer forma, né? O final de semana chegando e tem muita gente que recebe pessoas. Sempre tem alguma coisa diferente no final de semana. Espero que nessa você esteja em paz. A gente está a uma semana do especial de Páscoa do Novo Tempo. Essa data da Páscoa que faz com que muitas pessoas tenham um coração um pouco mais sensibilizado para a maior de todas as histórias, a história da interferência de Jesus que veio para cá nos dar uma nova chance. E a Novo Tempo, claro, está dentro disso tudo, preparou um especial de Páscoa, conforme eu disse, com muito carinho, com bastante conteúdo. Eu tive a alegria de estar trazendo as mensagens desse especial de Páscoa. Ele saiu do forno, está só esperando você nesse encontro, sexta-feira que vem. Dá uma olhadinha, presta atenção nesse VT que a gente preparou para chamar a sua atenção. Já pensou o que você faria se estivesse lá? Será que você passaria indiferente ou gritaria com a multidão para crucificar um homem inocente? Você assistiria de longe ou ajudaria a carregar a cruz? Nos dias 18 a 20 de abril, às 8h30 da noite, não perca o especial de Páscoa E Se Fosse Você, aqui na TV Novo Tempo.
Sexta-feira que vem começa dia 18 de abril, às 8h30 da noite. E se fosse você, se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, porque está especial mesmo. O nome está correto, especial de Páscoa, feito para você, para sua família e para todos os amigos que você convidar. Perfeito, não dá para perder, hein? Sensacional. Já manda convite para a família toda acompanhar também e compreender um pouco mais sobre esse assunto que é de extrema importância para todos nós. Expectativa. Interações, correndo mais uma vez para o telão e trazendo, só anônimos hoje, hein? Ninguém quer se identificar, não. Boa tarde, boa tarde. Eu entendo que ela quer o melhor, que gosta de ter tudo sob controle, mas isso me deixa sem espaço para respirar. Às vezes não posso nem ter um momento meu que já vem uma cobrança, uma crítica. Amo minha mulher, mas sinto que não tenho mais autonomia dentro da minha própria casa. Isso está acabando com a minha paz. Exato, ele já deu a palavra ali, controle. Né? Uma coisa é a gente querer tudo organizado e saber e tal, mas o controle é quando eu perco o meu espaço, porque alguém está tomando decisões, resoluções, fazendo, agindo em meu nome, em meu favor e resolvendo tudo. O controle é uma característica de pessoas extremamente inseguras, por incrível que pareça. Elas escondem bem, elas passam para nós a ideia de que elas são tão seguras que tudo está correto e no lugar. Mas tudo precisa estar correto e no lugar por causa da insegurança da sua esposa. Ela se sente tão insegura que se as coisas se modificarem, ela já não sabe mais como agir. Então eu diria que ao invés de você recuar, você precisa tomar o seu papel de sacerdote dessa família, de gerente desse relacionamento. Tome o seu papel como Deus destinou para você, seja o cabeça da sua esposa. Você oferecerá para ela a segurança que ela precisa para evitar que ela tenha esses medos que estão internalizados, baseados nas suas histórias também. Mas é justamente esse o processo que acontece. O controlador afasta todo mundo. Justamente ela precisa que você assuma o papel para que ela possa, então, relaxar. Ela vai espernear um pouco, igual uma criança birrenta. Igual uma criança birrenta quando não é dado o que ele quer. Né? Ele esperneia, ele grita e tal, mas logo se acalma por se sentir seguro, por sentir que alguém está cumprindo o seu papel dentro da relação. E cabe ele avisá-la, assim, se não pegá-la de susto, sim, mas dizer assim, meu amor, deixa eu te contar uma história. A partir de agora, estes espaços aqui são os nossos, tem o nosso espaço, mas tem o meu, da minha individualidade, o seu, e estou avisando para você que eu vou me comportar diferente. Isso, com certeza, Darley. Ele diz que a ama, tanto é que ele está percebendo isso. Então, nós temos um caso diferenciado aqui. Porque, às vezes, o marido pode querer assumir isso de uma forma muito brigada, né? E aí, os conflitos vão se intensificar. No caso, como ele a ama, ele teve essa consciência, ele pode avisá-la. Agora, ele precisa, nesse começo, para angariar a confiança dela, ele ser pontual no que é importante para ela. Porque, às vezes, ele tem o tempo dele, ele vai fazer, mas ele vai fazer no tempo dele. E aí, ela se desespera antes que isso dê. Quando há o amor, há também a necessidade há também a forma de que eu compreendo as dificuldades do meu amado. Então, eu vou agir para acalmá-lo, tranquilizá-lo e oferecer o que ele precisa para ficar bem. Esse é o amor genuíno. Quando há posse, eu vou fazer, fica na sua que eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Então, perde-se o interesse por acalmar o outro enquanto eu estou resolvendo e trazendo a paz e a tranquilidade que o outro precisa. Mais uma. Boa tarde. Minha sogra tem a chave da nossa casa. Decide onde a gente passa o Natal. Opina até na cor da cortina. Quem é sua sogra? Kim Jong-un? Já falei com a minha esposa, mas ela disse que é normal, que a mãe só quer ajudar. Me sinto desrespeitado. Isso está minando a admiração que eu tinha por ela, porque não conseguimos colocar limites claros como casal. Eu tô com medo de dizer que sogra não tem que ter chave da casa, né? Porque a esposa disse que é normal. Sabe o que está acontecendo aqui? É um fato bem claro. Não está conseguindo aparecer a intimidade porque a gente só consegue construir uma intimidade quando a gente se desconecta de outra. Não foi encerrado um ciclo. Ela continua sendo a filhinha da mamãe. Então, enquanto ela for a filhinha da mamãe, ela não pode ser a mulher deste homem.
Porque a gente tem que sair de um ciclo e entrar no outro. Ah, mas eu nunca deixo de ser a filha da mamãe. Deixo de ser a filha da mamãe. Eu passo a ser a filha da mãe só, no bom sentido, né? Eu passo só a ser filha da minha mãe, mas a filhinha da mamãe é quando a mamãe tem responsabilidade sobre mim e eu estou sobre a batuta dela. Eu preciso prestar contas, eu preciso estar ali. Quando eu caso, passa essa transferência de que agora eu presto conta, assim, de uma forma mais prática de dizer, não se trata de uma prestação de contas, né? Eu tenho essas interações de intimidade, onde eu vou, o que eu gosto, o que eu sou e o que eu quero com o meu cônjuge. Claro que eu falo com a minha mãe, claro que eu converso com ela, claro que etc e tal, mas da minha casa tenho chave eu, meu marido e meus filhos. Se por alguma razão a minha mãe precisa ter a chave, e agora eu vou contar um caso meu, né? Moramos na mesma cidade por um período, e eu dei a chave para minha mãe. E assim que eu entreguei a chave, eu falei, a chave eu vou deixar aqui porque a gente viaja muito. Se tiver algo que aconteça lá, vocês têm a chave. Mas eu verbalizei isso, acreditem ou não. Cada vez que forem à minha casa e nós não estivermos viajando, estivermos lá, toquem a campainha, por gentileza. Os limites são necessários, importantes. E muitas vezes eu escutava a campainha, quando eu olhava, era minha mãe no portão. Era o meu pai no portão. E eles tinham a chave da casa, mas nós estávamos em casa. Mas é visita. Exatamente. Então Aqui tem que não tocar. rolou uma convenção? Porque assim, minha sogra tem a chave da casa, ela determina onde vai ser o Natal, mas isso não começou agora. Em algum momento você convencionou esse conforto, permitiu e aí agora você vai ter que, não dá para pôr um remédio, tem que amputar. São os limites, né? E agora vai doer muito, né? Devia ter cortado logo de cara. Exato, porque o que devia ter acontecido não é ele dizer para a sogra que é para devolver a chave, é a filha, porque vai criar um problema quando ele disser. Mas agora, como diz você, já gangrenou. E agora, se deixar, estraga o casamento. E onde é que entrou a desconexão em especial? É que ela não se importa com o incômodo dele. E ao que parece, o incômodo já expresso. Mas ela, não, é normal a mamãe ter a chave e determinar a cor da cortina e onde vamos passar o Natal. Quer dizer, esse homem fica invisível na relação, ele fica inútil na posição e ela continua mandando ou desmandando segundo a voz ou a vontade da mãe, no caso a sogra. E sabe o que pode acontecer, Darleide? Se ele conversar com ela, sobre esse assunto e disser do desconforto dele, da tristeza dele, como parece que ele já falou, ela vai escolher a mãe. Ao que tudo indica, pelo discurso, ela vai escolher a mãe. Então, ele vai levar uma relação para 30, 40 anos dessa forma, ou ele vai implodir. Mas tem uma terceira opção. Ele pode entrar no processo terapêutico para aprender como ele lida com isso de uma forma não contundente, que não é cabível a gente falar em 2 minutos, em 3 minutos. Mas ele vai se estruturando mentalmente para assumir de volta o lugar dele dentro dessa casa, para agir de forma que a desconecte da mãe, né? E aí ela vai vir, ela vai abrir os olhos, ela vai poder ter o entendimento através das ações dele. Isso é possível, isso é possível. Claro, como a gente estava conversando no bloco anterior, se ela não quiser mesmo e tomar a decisão, esse casamento acabou, infelizmente. Ou ele fica lá com o casamento acabado igual, sabe? Ele só se mantém na relação. Mas o casamento em si, que é a conexão dos dois, deixa de existir. Aí vira uma república. Tem mais interações, minha gente, mas eu não sei, olha, num dado momento o Aleixo suspirou profundamente, você riu. Porque isso gera uma falta de paz, decidir onde vai passar o Natal com a família. Isso não é Natal, não é? Manda em nada. Sabe aquela frase, ai, você é com a minha mãe. Nesse caso aí, você quis dizer assim, você é comigo. Tá. Darleide, acalmem-se, rapazes. Calminhos, meninos. Paz. Boa tarde, queridos. Eu oro sozinha, vou para a igreja sozinha, estudo a Bíblia sozinha. Isso dói, porque quando me casei, imaginei que viveríamos a fé juntos. Ele não é uma má pessoa, mas não compartilha da minha busca espiritual. Me sinto dividida entre continuar insistindo ou aceitar que talvez nunca mais crescer juntos nesse aspecto. Pode parar de se dividir, faça o que você acredita e precisa fazer, ore, né? A própria palavra de Deus diz que o seu cônjuge seja ganho sem palavra alguma. Não é hora de insistir, de se achata na história. Você não está lendo, você não está fazendo, você não está indo. Faça com que o seu testemunho de estar lá fale mais alto do que suas palavras.
né? E viva essa espiritualidade dentro do casamento, dentro da relação, dentro de todos os aspectos, porque é impossível alguém que vive ao lado de Jesus não constranger alguém que não está com ele. Então, se ele é um bom homem, valorize o que ele tem de bom. Esteja agradecendo a ele pelo que ele promove dentro de casa. Seja uma companheira extraordinária para esse homem. Ele certamente verá Cristo em você ou através de você. E ele vai acabar, em mais tempo ou menos tempo, cedendo ao Espírito Santo, que é a sua intercessão para alcançá-lo. Cabe aqui dizer que se você fez essa escolha de fé diferente, antes de se casar, espero que você tenha sido avisado, mas eu estou falando para quem não casou ainda. Não dá para ser profundamente íntimo quando o maior valor da vida não é dividido. Não tem como, essa intimidade sempre vai ter um limite. Se a coisa mais importante da sua vida é Jesus e você vai se casar com alguém que Jesus não é o ser mais importante da vida, já tem uma divisão que já é inquebrável. Não tem como. Você não está dividindo o seu maior valor. Então isso não vai ser uma unidade. Segundo é que as pessoas, elas dão sinais de espiritualidade doentia. E muitas vezes nós ignoramos esses sinais porque colocamos indicadores que não são indicadores perfeitos. Por exemplo, encontrei ele na igreja. Só isso só foi suficiente. Uma pessoa que é frequente à igreja, ou você encontrou na igreja, e as razões por estar na igreja podem ser sociais, pode ser qualquer outra coisa. Mas se ele não mostrou esses sinais de intimidade com Jesus, eles vão ficar só mais evidentes depois. Então, mais do que um frequentador de igreja você precisa. Eu fico admirado e ao mesmo tempo maravilhado quando eu vejo testemunhos de pessoas que entram em contato com o Novo Tempo para dizer como um programa como esse fez a diferença na vida delas, como um programa como o consultório de família mesmo, né? Como tem feito a diferença na vida de tantos casais, tantas famílias. E tudo isso tem sido possível, sabe por quê? Porque nós temos você aí do outro lado, que é um anjo da esperança, que através das suas doações faz com que a Novo Tempo continue no ar, pensando em programas como esse, elaborados com todo carinho, buscando sempre a base bíblica para trazer mais paz nos relacionamentos, para trazer paz em meio a tantos conflitos que são vivenciados e muitas vezes ninguém de fora está sabendo do que está se passando ali e às vezes até alguém dentro do casamento mesmo não está sabendo o que o outro está sentindo e precisa ser conversado. Então, obrigado, Anjo da Esperança, por fazer a diferença na vida de tantas famílias e fazendo com que muitos lares não sejam desfeitos. Quer fazer a doação também para que mais programas como esse continuem acontecendo e mais lares sejam salvos com a graça de Deus? Então entre em contato com a gente agora e faça a sua doação. Pode ser através do Pix mesmo, que aparece aí na sua tela, o e-mail anjos@novotempo.com, a nossa chave Pix, e-mail anjos@novotempo.com. Faça a sua doação e nos ajude a continuar levando esperança para mais lares também, tá bom? Obrigado, Anjo da Esperança. Obrigado você que é Anjo da Esperança. E obrigado, Dilene, também, que compartilhou tanto com a gente hoje. Volte mais vezes, viu? Obrigada. Você é legal. Sempre um prazer. Você pode acompanhar a Dilene também no A Mensagem por Elas. São 4 mulheres, uma por semana, trazendo mensagens bíblicas por ali na telinha da Novo Tempo, toda sexta às 10h30 da noite. Uma cena de filme bem antigo, e antigo é uma coisa meio relativa, né? Pode ser que para alguns não seja tão antigo e para outros seja pré-histórico, mas é um filme antigo para mim. Que alguém chegou e tinha um menininho conversando com um homem já adulto que estava falando sobre o seu amor, o seu relacionamento com a sua esposa. E ele olhou para o menininho e disse assim: eu amo minha esposa como eu amei no primeiro dia. Esperando que ele fosse suspirar e dar parabéns para ele, o menino franziu a testa assim, levantou uma sobrancelha e falou assim: você a ama hoje como você ama no primeiro dia? Ele falou: sim. Há quanto tempo você se conhece? Ele falou: há 25 anos. Ele disse assim: e esse amor não cresceu? Ele continuou como estava no primeiro dia e virou as costas assim, como tivesse escutado, como de fato escutou uma das coisas absurdas que gostamos de dizer. Veja, seres humanos são seres dinâmicos. Deus nos fez dinâmicos. Ele criou um ser humano perfeito e assim que aquele homem perfeito estava diante de Deus, ele mandou crescer, mandou multiplicar, se encher a terra, desenvolver-se e desenvolver coisas. Isso significa que nesse estado de pecado, você está se transformando para alguma direção, inevitavelmente, porque somos dinâmicos.
A transformação é inevitável, é inerente aos seres humanos. Nós nascemos de uma forma e morremos de outra. Nós nascemos com o cérebro de uma forma e a vida acaba com o cérebro de outra, o tempo todo. E tudo nos afeta e nós afetamos tudo. Mas lembre-se, se nós estamos nos transformando o tempo todo e quando nós nos casamos, nós nos tornamos um, só há um jeito dessa transformação não nos separar. Porque os eventos vão acontecer nas nossas singularidades e nós vamos responder de maneira diferente a esses eventos. E claro, você não é mais a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. E dependendo dos eventos que aconteceram na sua vida, você não é mais a mesma pessoa que você era 1 ano atrás. Qual transformação nos unirá? Se o elemento da transformação for Cristo Jesus. Porque se todos nós, diferentes como somos, afetados como somos, singulares como somos, estivermos caminhando e na caminhada da vida, o elemento transformador for Cristo, ele nos colocará na mesma direção. Sara era bem diferente de Abraão, mas eles saíram caminhando para a mesma direção. A esposa de Noé era diferente de Noé. Eles se casaram, fizeram um projeto gigantesco, mas entraram pela mesma porta, caminharam, construíram, educaram seus filhos com o mesmo objetivo, porque a voz que ela ouviu foi a mesma voz que Noé ouviu. José era diferente de Maria, bem mais velho, com outro nível de experiência, e não viveu a experiência de Maria. Mas ele ouviu o mesmo anjo falando com ele, e caminhando e tendo Jesus como objetivo, as transformações nos unem. Assim é você, assim sou eu. Se uma parte da espada estiver no frio e a bainha estiver no calor, elas não vão mais se encontrar. Mas se ambas estiverem na mesma batalha, no mesmo combate, ouvindo a mesma voz, elas vão se aperfeiçoar na mesma direção. Intimidade é se aproximar de Jesus. Benção. Obrigado, pastor. Amanhã não, segunda-feira, estamos de volta por aqui, mais um Entre Família, falando sobre jovens e o empreendedorismo. E coladinho vem Vida e Saúde. Vem Vida e Saúde, vem o sábado também para você desfrutar. Beijo, feliz sábado, meus amores.